nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda sua majestade a manjedoura acolheu para reescrever a nossa história. O menino Deus, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Numa noite escura veio ao mundo a luz dos homens, a esperança e âncora da alma que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo o Senhor. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Olá a todos, queridos irmãos, irmãs e todos aqueles que assistem e estão conectados com a gente. Aproveite, já compartilhe esse link para outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas. Hoje teremos uma mensagem muito especial. O Salvador nasceu, por isso nós não precisamos ter medo. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom ler a sua palavra, como é bom derramar o nosso coração em oração a Ele. Vamos orar, colocar esse tempo tão precioso diante do nosso Deus. Pai querido, muito obrigado por essa noite de adoração, essa noite de reflexão, essa noite em que nós comemoramos, celebramos o Natal. Estamos praticamente há 4 dias dessa celebração tão especial. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração essa noite e que possamos, Senhor, também ministrar o Teu coração com a nossa devoção, com a nossa obediência a cada dia. Obrigado, Senhor, por cada família que está conectada com a gente e por cada pessoa que vai ser alcançada por este vídeo, por este encontro online. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Como é bom estarmos juntos, não é verdade? Que Deus abençoe esse tempo tão especial que nós estamos conectados, juntos. Ó vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor.
anjos em coro e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Numa época tão bonita que os povos se reúnem para comemorar, não podemos nos esquecer do real motivo de toda celebração. Em Isaías 9, versículo 6, a Bíblia nos diz: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Noite de paz, noite de amor, dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu, nosso Salvador é Jesus o Senhor. Nós, os Três Palavrinhas, queremos desejar a todos vocês um Feliz Natal. Ah, e mais 3 palavrinhas. Feliz aniversário, Jesus! Nosso Salvador é Jesus o Senhor.
Seja bem-vindo a mais um tempo de reflexão. Estamos a poucos dias do Natal e eu gostaria de começar com uma pergunta. O que significa o Natal para você? A palavra Natal, ela já aponta para a verdadeira história. A palavra Natal, ela tem um significado de natalidade, de nascimento. O Natal, ele significa o nascimento de alguém. Natal não se refere à história do Papai Noel, o bom velhinho de trenó que voa pelo mundo e distribui presentes às crianças boazinhas. Essa história, ela não começa na neve nem na chaminé. Essa história, ela acontece num campo, num ambiente que talvez alguns de nós teríamos até medo de estar. A história do Natal começa num campo. E lá no Evangelho de Lucas, ela é contada assim. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Você já prestou atenção nessa palavra aqui nesse texto? Ficaram aterrorizados? Imagina você, um pastor, cuidando do seu rebanho. Talvez nem é seu rebanho, você está cuidando do rebanho de alguém num campo, perto de uma vilazinha. E você está ali tentando proteger as suas ovelhas, talvez fazendo um turno com os outros pastores. E de repente, no meio daquela noite, como um sol que brilha muito forte, a Bíblia diz que a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. A glória do Senhor é como um sol que brilhou naquela noite. E quando a glória do Senhor os envolveu, o que eles sentiram? A primeira coisa que esses pastores sentiram foi medo. E não foi simplesmente medo, mas muito medo. Mas quem eram esses homens? Você já se perguntou por que esses homens são chamados para testemunhar esse fato? Nós romantizamos muito essa história e não percebemos o poder que esse texto tem quando ele transmite e proclama essa mensagem. No capítulo 1 e no decorrer do começo do capítulo 2, Lucas ele já começa a narrar como esse menino veio ao mundo. José e Maria chegam a Belém, aquela vila lotada por causa do censo que foi proclamado. Quando eles batem na porta dos hotéis, não tinha mais vaga, não tinha mais onde eles ficarem. E de repente eles acham um lugar num estábulo, numa estrebaria, num lugar onde ficavam os animais, onde estavam presos os jumentos, os cavalos, os viajantes. Um lugar que não tinha um cheiro gostoso, não tinha um cheiro, um ambiente limpo. Não era um ambiente favorável para uma mulher na idade gestacional que a Maria estava, ainda mais depois de uma viagem longa como ela fez. Mas ela entra naquele lugar e quando ela está ali, ela começa a ter dores de parto. E ali nasce aquele menino, sem um berço todo bonitinho, de última geração, comprado num shopping. Maria e José são obrigados a colocar um pouquinho de palha numa manjedoura, um coxo, onde as vacas, os cavalos e os jumentos se alimentavam. E ali eles repousam o bebê recém-nascido, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que se fez homem. Você consegue imaginar essa cena? Quem é pai, quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando. Quando os nossos filhos nasceram, nós tivemos todo aquele cuidado, toda aquela atenção aos detalhes, porque eles são seres tão frágeis. Maria agora precisa envolver aquele bebê e deitá-lo numa manjedoura. Claro que essa cena é uma cena linda, mas ao mesmo tempo ela gera em nosso coração várias tensões. E o que vai acontecer? O evangelista Lucas descreve essa cena e de repente, de forma brusca, ele muda isso para outro quadro, outra cena. E agora ele está no campo e os pastores estão ali cuidando das suas ovelhas. E nós pensamos, quem são esses pastores? Quem são essas pessoas que cuidam das ovelhas? Naquela sociedade, naquela época, esses homens, eles eram vistos com uma certa desconfiança. Esses homens seriam os últimos a serem convocados para testemunharem um fato importante, como o nascimento de Jesus.
Os pastores naquela época eram considerados homens que ganhavam a sua vida cuidando das ovelhas, sim, talvez para vendê-las ali nos sacrifícios do templo, mas muitos deles eram desonestos, eram pessoas que eram excluídas também da sociedade, porque muitos até roubavam uns dos outros. Isso mesmo, uma ovelha de um pastor era roubada de outro pastor. E os antigos escritos judaicos falam sobre eles. Eles não eram homens bonzinhos, as testemunhas perfeitas. Muito pelo contrário, como já disse, seriam os últimos homens a serem chamados para testemunhar esse fato. Mas por que esses homens são os primeiros a ouvirem essa mensagem? É curioso, eu não sei se você já percebeu isso, mas quando nós lemos as histórias que Deus tem para nos contar, as histórias de Deus sempre apontam para homens falhos, homens e mulheres falhos, pecadores, para homens que são cheios de defeitos, mas que carregam a verdadeira mensagem do amor deste Deus infinito. Quando Deus escolhe homens falhos para carregar e portar uma mensagem tão importante, é para nos lembrar que a mensagem não tem nada a ver comigo nem com você, mas a mensagem tem a ver com o que Ele fez e o que Ele está fazendo na história das nossas vidas. Aqueles homens seriam os últimos a serem chamados para testemunhar esse evento, mas eles foram. Deus chama os pastores como testemunhas para essa grande verdade. O caminho da salvação é anunciado pelos anjos, é intencionalmente iniciado pelos menos favorecidos daquela sociedade. Deus escolhe os simples para carregar a mensagem da salvação eterna. Tudo isso para que a glória seja dele, unicamente dele. Os pastores nem eram ouvidos, mas eles carregaram a maior mensagem do mundo. Mas um só detalhe, quando o anjo aparece ao redor deles, eles ficam aterrorizados. Eu confesso que toda vez que eu li esse texto, na minha mente eu imaginava os pastores de joelhos, aquela atitude de felicidade, de alegria, o anjo falando aos pastores. Sabe aquela cena de presépio, né, que nós vemos sempre nessa época do ano? Eu imaginava isso, mas de repente essa palavra ela saltou aos meus olhos. Eles ficaram aterrorizados. A palavra aqui é muito forte no original. Essa palavra, eles ficaram aterrorizados. No grego é megaphobos, que significa grande medo. Eles ficaram cheios de medo. É um medo acima do normal. Eles ficaram totalmente envolvidos por esse medo. E quando eles viram o anjo proclamando e a glória do Senhor sobre eles sentiram medo. Quando nós lemos as Escrituras, outras vezes isso acontece. Isaías, por exemplo, quando tem um encontro com Deus, ele cai ao chão. É como se o coração dele dissesse: morri, estou perecendo. Jó, diante da glória de Deus, ele reconhece a sua fraqueza, a sua pequenez, a sua insignificância. O próprio profeta Jeremias também diz o quanto ele era miserável diante da glória de Deus. E agora esses pastores ficam com muito medo. De repente, se você imaginou essa cena de Natal, com uma cena ali tudo bonitinha, os anjos cantando, esse texto nos mostra uma cena de Natal de medo. É um anúncio grandioso, é uma proclamação de vitória, é uma grande mensagem. E por isso não podemos transformar essa mensagem como algo banal em nossas vidas. A primeira coisa que o anjo olha para aqueles homens e diz é: não tenham medo. Eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Essa mensagem impactou o coração daqueles homens. Eles não tiveram tempo nem de respirar. Eles não conseguiram nem pensar no que eles estavam ouvindo. E de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Não foi uma musiquinha, né? Aquela musiquinha glória.
Não, não foi assim. Você percebe que essa cena foi de outra forma. De repente, uma grande multidão do exército celestial aparece naquele lugar. E o de repente aqui é de forma súbita, de forma inesperada, surpreendente. E de repente aquele exército de anjos começam a louvar a Deus dizendo, imagina um exército de anjos dizendo, é como se estivessem gritando uma alta voz, declarando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Essa cena nos fala de um exército de anjos, um exército anunciando o grande evento da história. E isso aqui dá medo. Você já imaginou você à frente de um exército e de repente ele grita, né? E como você vai reagir a isso? A gente fala, mas eles estavam cantando. Não, a Bíblia diz que eles começaram a louvar a Deus dizendo. A ênfase aqui é percebermos que mensagem é essa, qual é a verdadeira mensagem do Natal. E esse texto nos aponta, dizendo primeiro que este anjo olhou para aqueles homens e disse, não tenham medo porque eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria para vocês. A alegria que contrasta com o medo. E essa palavra boas novas é a palavra que no original grego vem a palavra evangelho. É a proclamação da notícia de vitória. E a palavra evangelho, o verbo evangelho, ele era usado para quando o exército daquela cidade saía de repente para uma guerra e alguém tinha que trazer as notícias da guerra para a cidade. Ficava na cidade só pessoas que não poderiam ir para a guerra, mulheres, crianças, viúvas, pessoas idosas. O exército e todo mundo que podia lutar estava fora da cidade, fora dos muros de proteção, nos campos. E essas pessoas ficavam ali na cidade aguardando, esperando uma notícia da guerra. Porque se o exército daquela cidade tivesse perdido a batalha, aquela cidade seria tomada por um inimigo. E iria existir muita violência, as mulheres seriam violentadas, as crianças seriam mortas. Talvez todo o mantimento daquela cidade iria ser saqueado. A injustiça poderia chegar naquele lugar. Você imagina o coração deste povo esperando ali uma boa notícia. E de repente surge um homem na colina gritando e saltando, correndo, dizendo Evangelion, Evangelion. E sabe o que isso significa? Boas notícias, nós vencemos. Boas notícias, nós vencemos. Você consegue perceber o verdadeiro significado dessa palavra, o Evangelho? A proclamação de vitória que traria paz para o coração daquele povo. O anjo para o medo daqueles homens e diz, não tenham medo, porque eu estou trazendo o Evangelho a vocês, eu estou trazendo boas notícias, eu estou trazendo boas novas, a notícia daquele que salvou as nossas vidas. E essa notícia tem que trazer alegria para o nosso coração. E eu pergunto para você, o que essa mensagem tem trazido ao seu coração? O que ela tem produzido dentro de você? Quando você pensa, de repente, naquele bebê que nasceu naquela noite e foi colocado naquela manjedoura. Quando você pensa nesse momento da história, o maior momento do universo. O que você sente? O que essa notícia vem trazer para você? Quando você está com medo de acordar, de repente, segunda-feira, e você não sabe o que vai acontecer com o teu emprego. Quando você está com medo de algo ruim acontecer com a sua família. Quando você, de repente, está com medo de toda essa situação política, sanitária, do nosso país, em meio a essa pandemia, o que essa notícia causa em você, em seu coração? O que eu quero dizer para você é, boas novas, nós vencemos. Boas novas, boas notícias, nós vencemos. O anjo olha para aqueles homens, para aqueles pastores e diz, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essas três palavras juntas, elas não aparecem em qualquer lugar na Bíblia. Eu não sei se você já reparou nisso. Lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A palavra Salvador aqui vem de socorro. É no sentido de mostrar para aqueles homens que aquele que nasceu é aquele que se entrega para te tirar do lugar mais obscuro, do lugar mais terrível que você está enfrentando.
É socorro diante de toda aflição que a tua vida tem passado. A palavra Cristo aqui vem apontar para o Messias prometido há tanto tempo na história, que cumpriria as profecias do Antigo Testamento e faria aquilo que Deus nos prometeu, nos redimindo, nos perdoando e derramando o seu amor para conosco. Ele é o Messias, ele é o esperado. E a palavra Senhor aqui é uma palavra muito importante, Kyrios. A palavra Kyrios é uma palavra usada para o César. O César era o grande imperador, o César que dominava o Império Romano, o César que governava todas as coisas. E quando o governo de Roma era trocado, anúncios como este eram espalhados por todo o Império, dizendo que o César, o Kyrios, nasceu para livrar o povo da injustiça, da pobreza e da maldição. Aqueles homens excluídos da sociedade, eles escutaram uma mensagem. Esse bebê que nasceu, ele é o Senhor, ele é o Kyrios. Significa que Deus olhou para o mundo que ele criou, olhou para o caos que nós estávamos imersos, e ele se inseriu em nosso mundo. Ele veio ao mundo como um homem. O grande Criador do universo se esvaziou e se transformou num bebezinho, em uma manjedoura, mas proclamando a todos que ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. E se essa mensagem é as boas novas da vitória e grande alegria para nós, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, isso impacta o coração daquele que crê em todos os aspectos, porque isso significa que eu não sou mais o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu não sou mais o Senhor sobre a minha existência. Ele é o Senhor sobre tudo que me envolve. Ele é o Senhor. Quando eu olho para essa mensagem, a verdadeira mensagem do Natal, que fala do nascimento do Salvador, isso nos fala que jamais poderíamos salvar a nós mesmos. É impossível. Precisamos de um Salvador. Mas para me salvar do quê? Para me salvar da injustiça, da economia falida, dessa pandemia? Para nos salvar dessa sociedade caótica que vivemos? É para isso que nós precisamos de um Salvador? E a resposta disso logo vem quando o exército dos anjos louva a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Essa é uma proclamação de paz. Essa é uma proclamação que diz: porque ele nasceu, nós temos paz. Naquela época, o Império Romano não estava em guerra. O exército ele não saía para lutar necessariamente. Era pouco provável que o exército estava em alguma batalha, mas de repente veio uma mensagem de paz. E que paz é essa? Quando olhamos para a realidade de quem nós somos, nós aprendemos que depois do pecado, nós estamos constantemente em guerra com Deus. O texto de Romanos capítulo 5 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sem a paz trazida por aquele bebê, sem a paz trazida pelo Rei do Universo, sem a paz que o sacrifício de Jesus trouxe a nós, estamos em guerra com Deus. Nós estamos em guerra com Deus quando nós resolvemos fazer as coisas do nosso jeito. Nós estamos em guerra com Deus quando lutamos pela nossa autonomia. As decisões são minhas, eu faço do meu jeito, é do jeito que eu quero, os meus princípios, os meus valores, a minha ética. E quando tudo aponta para o eu e não para Deus. Quando no meio do caos do meu casamento eu escolho o egoísmo. Eu escolho os meus sentimentos. Quando naquele momento da empresa que eu sou testado a seguir pelo caminho correto, ou achar um atalho para fazer o que é mais fácil, mas não o que é certo. Quando eu decido, quando eu escolho, quando nós dizemos para Ele, do seu jeito não, Deus. Na área da minha sexualidade, quem manda sou eu faço do meu jeito. Tudo do seu jeito não, Deus. No meu casamento, quem manda sou eu. Quando você coloca o teu coração acima de Deus, você está só denunciando a todos que você mesmo está em guerra com Ele. O pecado, ele causou essa separação para com Deus Criador. E nós, então, precisamos
dessa paz que só por meio, através de Cristo, nós alcançamos. Aquela mensagem que o exército de anjos traz é revolucionária. Aquela mensagem de paz significa que por meio de Jesus nós temos paz com Deus. E isso não significa, talvez, ausência de guerra, ausência de problemas, ausência de confusão na nossa vida. Mas isso significa que você pode ter um relacionamento profundo e íntimo com o Criador do universo. E tudo isso concedido por meio, através de Jesus. E um texto de Paulo aos Colossenses diz: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele, Jesus, os reconciliou. A mensagem do Natal é muito mais do que anjinhos voando e cantando. A mensagem do Natal é o exército gritando: a paz de Deus chegou até vocês. A paz de Deus chegou até o coração de vocês. Em Cristo Jesus nós vencemos. Em Cristo Jesus não estamos mais separados. Em Cristo Jesus nós vencemos o pecado e agora nós podemos ter a paz. Você pode sim, no meio do caos do seu casamento, parar de olhar para os seus princípios egoístas e optar pelos caminhos que Deus aponta para cada um de nós, sabendo que os caminhos de Deus é um caminho de paz. Você pode sim, na tua ética profissional, levantar a bandeira daquele que te salvou na cruz e dizer não para algumas coisas, para aquelas coisas que ofendem a Deus. Porque os caminhos que Deus aponta, por mais que na hora possam nos trazer alguns problemas, algumas dificuldades na sociedade atual, são caminhos de paz ao nosso coração. Nós somos reconciliados com Ele por meio de Jesus. Essa é a mensagem do Natal. E se aqueles pastores ouviram isso, e isso ficou registrado para nós hoje, é porque Ele espera do nosso coração uma atitude para com isso. Essa mensagem produziu algo na vida daqueles homens e produz na nossa vida também hoje. E o texto continua dizendo: quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Algumas atitudes nós podemos ver depois que ouvimos essa história. Eles correram, eles viram, eles contaram, eles proclamaram aquela notícia maravilhosa a todos que eles encontraram. Mas de uma forma enfática, o autor destaca que Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Quando os pastores chegaram naquela cena e veem aquele presépio real, eles olham para aquele bebê envolto nos panos, deitado numa manjedoura. Eles olham para Maria, olham para José e eles contam para eles o que tinham visto. E eu imagino eles relatando o que viram, o medo que sentiram, o exército de anjos diante deles. Mas agora os olhos deles contemplavam a verdade do que essa notícia trazia. Maria ouviu e ela guardava essas coisas no seu coração e refletia isso. E essa palavra refletir é ponderar de uma forma cognitiva. É uma palavra usada para dizer qual é o contexto disso, como eu estou inserido nisso, como eu me conecto à história que eu estou ouvindo. Era como se Maria estivesse ligando os pontos das coisas que já aconteceram com ela, do anjo que chegou a falar com ela mesma. E agora os pastores testificando tudo isso, uma coisa se conectando com a outra, e Maria se contextualizava. Essa palavra, ela é forte.
É um movimento de você pensar no seu coração. Como que isso se encaixa na minha vida, em tudo que eu sou? Maria olhou aquela cena e ela perguntou em seu coração: o que isso tem a ver comigo? Como eu fico depois dessa história? Como eu preciso agir em relação a isso? E é isso que o Natal tem que produzir em nosso coração. Nós não podemos ouvir essa história e depois de ouvi-la, ficarmos apáticos, como se ela não significasse absolutamente nada para nós. Se nós acreditamos nessa mensagem que foi anunciada pelo exército de anjos, e se acreditamos na mensagem do anjo dizendo: hoje lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, essa história não pode simplesmente ser ignorada por nós no tempo, neste momento que estamos vivendo, porque é isso que traz esperança ao nosso coração, é isso que nos alegra e arranca do nosso coração todo o medo que nós podemos ter. Nós precisamos voltar o nosso coração para essa realidade e, no mínimo, perguntar para nós mesmos: o que muda na minha vida quando eu sei que o Salvador nasceu, que Deus se esvaziou da sua glória e veio aqui na terra habitar como um homem entre nós? O que muda nas minhas atitudes? O que muda na minha fala? O que muda na forma como eu trato as pessoas que moram comigo? Como eu me conduzo no trânsito? O que muda na minha vida? Como eu lido com a igreja pela qual eu faço parte? O que muda na minha vida? Mas Maria, porém, guardou todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. E essa palavra guardou é muito bonita, porque tem um sentido de entesourar. É de fazer daquela verdade um tesouro para a alma. É transformar aquilo na verdade mais preciosa que ela possuía, é valorizar cada palavra. Essa palavra também tem um sentido de manter a chama viva a respeito dessa verdade. É como nós, diante do fogo, soprando as brasas, para que o fogo todos os dias revivesse, todos os dias aquecesse, todos os dias voltasse a queimar. A cada evento que Maria passava, ela soprava as brasas no seu coração, para que a verdade de Deus ardesse por dentro. E eu pergunto para você, o que essa história tem produzido em seu coração? O quanto nós valorizamos, guardamos isso dentro de nós, como um tesouro para nossa alma. O quanto todos os dias sopramos as brasas do nosso coração, para que essa história se mantenha viva. Natal é o Salvador que nasceu naquela estrebaria, deitado numa manjedoura, o Deus que se fez homem para morrer por nós e salvar as nossas vidas. O que de fato essa época do ano significa para as nossas famílias? O que de fato essa data significa para o seu coração, para os seus filhos? O que você tem feito ao redor, de repente, da mesa da sua casa para poder ensinar essa verdade, essa mensagem a eles? Porque se você não ensinar, o YouTube vai ensinar. Se você não ensinar, a Netflix vai ensinar, a Disney vai ensinar. Mas a mensagem de Natal nos fala de quanto perdidos estávamos. A mensagem de Natal nos fala que o Deus Criador entrou na história para mudar a minha história e arrancar todo o medo do meu coração. O nosso futuro, o que será de 2021, o que será do amanhã, nós não sabemos. Mas temos a plena certeza, a convicção, a esperança que temos o nosso Salvador, que nos dá a garantia de que todos os dias da minha vida Ele estará conosco. Todos os dias da nossa vida, sejam eles bons ou ruins, Ele jamais nos abandonará e o nosso destino é certo. Nós viveremos para sempre, eternamente com Ele. O Natal, ele não tem nada a ver com aquilo que nós merecemos. A mensagem de Natal nos fala da graça de Deus, do favor de Deus para com o seu povo. Por isso, o que o Natal significa para nós? O que essa mensagem produz em nosso coração? O que isso faz com a nossa família? Os pastores, eles tiveram pelo menos 4 atitudes diante dessa mensagem. Eles ouviram atentamente. Eles ouviram o que o anjo disse, eles ouviram e internalizaram aquilo.
eles partiram com urgência. Eles saíram para verificar o que estava acontecendo. Eles saíram, eles se moveram até a cidade, eles deixaram as ovelhas no aprisco. Eles queriam ouvir aquilo que o anjo tinha anunciado. E quando nós ouvimos algo tão importante na nossa vida, nós não podemos ficar apáticos a isso. Nós precisamos agir. E se a mensagem de Natal é uma mensagem de paz na terra entre os homens, como nós que temos essa mensagem, temos promovido a paz? Como você promove essa paz dentro da sua casa? Como você promove essa paz na relação com as pessoas que trabalham com você? De nada adianta você ouvir essa história se essa história não te mover na urgência da ação. Eu preciso fazer algo, eu preciso agir, eu preciso ver essa paz na minha vida, na minha família, no meu trabalho, aonde eu estiver. Eles saíram e contaram para todos. E nós somos o todos. Nós somos o todos que ouviram esta história. E nós precisamos também ser aqueles que vão contar esta história. Deus se fez homem e habitou entre nós. E a atitude daqueles pastores, logo após testemunharem com seus olhos tudo isso, as Escrituras dizem: os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Eles não ficaram apáticos a isso, mas eles foram transformados pela verdadeira mensagem do que significa o Natal. E você também pode ser transformado, renovado por esta verdade, que o Natal nos revela. E tomar uma atitude a partir de então, de que Jesus seja de fato o Senhor dos seus dias, das suas atitudes, das suas palavras, de quem você é. Na noite de Natal, nasceu o nosso Salvador, o Cristo, o Senhor das nossas vidas. Essa é uma mensagem tão grandiosa que não pode ficar só com você. Você precisa sair e contar para todos que não precisamos ter mais medo. Como aquele anjo disse, não tenham medo, porque eu lhes trago boas novas de grande alegria. Quantas pessoas sofrendo ao nosso redor e que precisam ouvir isso? Pois as boas novas, o Evangelho de Jesus é um Evangelho que traz grande alegria. É a história daquele que veio ao mundo para transformar o nosso mundo. E para refletir e praticar, eu gostaria de deixar 3 perguntas. A primeira delas, o que significa o Natal para você e para a sua família? O que você tem feito na tua casa para poder contar e mostrar para a tua família, para os seus filhos, para os seus netos, o verdadeiro sentido do Natal? São coisas simples, não precisa de ser nada complexo ou grande. Quem sabe seja a leitura de um simples devocionário, usando de repente leituras diárias todos os dias, lembrando de alguns salmos, de algumas profecias, sentado à mesa com a sua família. Quem sabe cantando algumas músicas. A questão é que às vezes nós estamos tão preocupados de mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos, um shopping bonito, a decoração na cidade, e esquecemos da verdadeira história. Estamos tão preocupados em mostrar para eles que eles podem merecer um presente se eles tirarem notas boas, mas nos esquecendo de mostrar para os nossos filhos que o maior presente nós já recebemos em nossa vida. O que você tem feito? O que você tem feito para influenciar a sua geração a respeito do Natal, do verdadeiro Natal? Como está a tua casa? O que de fato significa essa data na tua vida? O que a mensagem nasceu Salvador provoca no seu coração? Medo ou grande alegria? Ela te tira daquele lugar de ansiedade para um lugar de confiança? Todos os dias você pode acordar e dizer para Deus, Deus, obrigado porque o Senhor me salvou de mim mesmo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou do meu orgulho. O Senhor me salvou da minha arrogância.
O Senhor me salvou da minha prepotência. O Senhor me salvou das minhas escolhas. O Senhor tem me salvado todos os dias de escolher coisas erradas e optar por caminhos errados na vida. O Senhor tem me salvado. E por meio de Jesus, que morreu em uma cruz, eu tenho experimentado a salvação de Jesus dia após dia. Quando você ouve essa frase, nasceu o Salvador, que isso possa encher o seu coração de paz, pois não é pelo nosso merecimento, não é pelo nosso esforço que alcançamos o favor de Deus, mas é pela graça de Deus, e nós podemos descansar nele, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira pergunta: o que você tem feito com essa mensagem? Se sinta desafiado nesse dia a sentar com seu cônjuge, a sentar com seus filhos, com seus netos. Quem sabe no dia 24 você pode se sentar com sua família e dizer: deixa eu contar uma história para vocês. A história do Deus conosco, do Deus Emanuel, do Deus que se encarnou e se tornou um pequeno bebê deitado numa manjedoura. Deixa eu contar a história para vocês daquela noite, da noite em que a salvação chegou em nossa vida, da noite de Natal. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, queridos. Por isso eu te convido a orar, colocar o seu coração diante desse Deus todo amoroso, cheio de graça e compaixão para com seus filhos, para com seu povo. Feche os teus olhos, querido. Vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor. Estamos diante da Tua presença e queremos, Senhor, Te agradecer por recebermos essa boa notícia que arranca do nosso coração todo medo e nos traz, Senhor, grande alegria. Pai querido, muito obrigado pela salvação concedida em Cristo Jesus. O Salvador nasceu, o Messias prometido, o nosso libertador. E hoje nós podemos comemorar o Natal e olhar para o futuro com esperança. Mesmo que o mundo esteja um caos, nós podemos, Senhor, confiar que estamos seguros em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, as famílias, cada pessoa que está ouvindo esta mensagem de uma forma, Senhor, preciosa, profunda, que ela possa ver a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardando a sua mente, o seu coração, trazendo, Senhor, toda a alegria para este momento tão especial que nós comemoramos. E nós oramos no precioso nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Um Feliz Natal e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão e o poder do Santo Espírito de Deus seja sobre tua vida, agora e para sempre. Amém. Amém, queridos. Tenha uma ótima semana. Um forte abraço. Se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio,
que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho,